irmãos, continuando aqui a explicação ali do primeiro vídeo sobre a riqueza e a pobreza. Vamos entender o que a Bíblia fala a respeito do rico e do pobre, certo? Vamos lá. As riquezas são, na verdade, as riquezas são a perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado. Essa referência está lá em Mateus capítulo 19, versículo 24 e 13, 22. Transmitem um falso senso de segurança. Entenderam? A riqueza, o homem rico que é rico. Não, eu estou dizendo o homem rico que não serve a Deus. Esse ele tem uma falsa sensação de segurança, ele confia tanto nas riquezas dele que ele acha que ele não precisa de Deus, né? Mas quem não precisa de Deus? Eu preciso e muito. E acredito que você também, certo? Então tá lá. Essa referência está lá em Mateus 12, 15. Tá? Enganam-se e exigem total lealdade de coração. Irmãos, quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Na sua luta para acumular riquezas, os ricos sufocam sua vida espiritual, caem em tentação e sucumbem aos desejos nocivos. Isso é verdade. Já vi muitos aí que misericórdia, Senhor Deus. E tem também muitos amigos aí que só pelo Senhor Jesus mesmo. Essa referência, irmão, está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. E daí abandonam a fé. Geralmente os ricos exploram os pobres. Tá vendo por que muitos pastores não gostam de falar sobre isso aqui? Por quê? Porque está escrito aqui. Isso não pode. Muitos pastores não querem que ofendam os membros deles ricos lá, que eles sabem que exploram os pobres. Dá um dízimo gordo na igreja. Óbvio. Então não podem ser ofendidos. Eles preferem pular a palavra de Deus e ficar mordendo o irmão rico lá. E muitas vezes o irmão rico está lá confiando no pastor, achando que ele vai estar lá no lugar certo, falando a verdade, né? E tá lá sendo enganado e o pastor é um baita de um lobo lá, vestido numa pelinha de cordeiro lá, e não tem coragem de falar isso daqui, ó. Essa referência, irmãos, está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5 ao 6. Os cristãos não devem, pois, ter ambição de ficar rico. E essa referência está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo ele está condenando claramente os ricos que não servem a Deus. Entenderam? Porque aqui não está condenando todo homem rico. Está condenando somente aqueles ricos que têm bens financeiros e não têm temor do Senhor e não obedecem ao Evangelho. Se deixam levar porque tem dinheiro, podem tudo, eles acham que podem tudo, que tem tudo. Eles não, na verdade eles não têm nada, que perdeu a salvação, você não tem nada. Se você não tiver o Senhor Jesus Cristo com você dentro do seu coração, você não tem nada, você é pobre, você é miserável, você é pobre, cego, nu, miserável. Isso que a gente tem que entender, isso que tem que ser explicado dentro da palavra de Deus. O que acontece? Geralmente a pessoa rica, isso aí vocês mesmos podem observar, eles não conseguem ficar firme na igreja. Vejam bem o que eu falei, hein? Geralmente eles não conseguem serem crentes fiéis. Não estou dizendo que eles não são. Alguns não são, mas uma grande maioria eles não conseguem ser fiéis. É uma coisa incrível. Isso eu já observei muito. Nossa, demais a conta. E é uma verdade. Uma porcentagem deles sim são fiéis, não depositam sua confiança na riqueza. Servem ao Senhor em espírito e em verdade. Conheço muitos que são fiéis à palavra. Então nós temos que observar muito isso. O irmão que é rico, que tem bens financeiros, preste muita atenção. Procure seu pastor, procure uma orientação sobre esse tema aqui, a riqueza e a pobreza, e peça uma orientação. Às vezes você está sendo enganado dentro da sua igreja, e às vezes você tem um coração puro, limpo, você quer servir ao Senhor em espírito e em verdade, mas o pastor da sua igreja é daqueles né? Pode ser, acontece, eu já vi isso acontecer, mas devemos se acautelar de todos aqueles que trazem a palavra de Deus. Não é verdade? E às vezes você está aí, está confiando no teu pastor e ele não está te direcionando verdadeiramente para o céu. Que esse que é o nosso objetivo, que é o meu objetivo, de conduzir ao céu, em espírito e em verdade, para que você seja salvo e não perca sua alma, não perca seu espírito, que você não venha perecer no inferno. Está entendendo? É esse o meu objetivo aqui. Eu falo, dói. Tem palavra que dói, mas ela tem que ser falada porque ela está aqui dentro.
O homem verdadeiro, ele fala de tudo que está aqui dentro. Lembra nos vídeos passados lá que eu estava explicando? Um pregador da palavra, ou missionário, qualquer um que venha ensinar o evangelho, ele tem que falar aqui de Gênesis, Apocalipse. Se você vem me procurar, tem alguma dúvida na Bíblia, independente se vai te doer ou não a palavra, eu vou ter que falar porque está aqui. Eu quero que você seja salvo, eu quero que você vá para o céu. Eu quero. Essa é a minha função, é te conduzir, te explicar a verdade, independente se te dói ou não. Já teve pessoas que eu expliquei a palavra de Deus, foi uma palavra muito doída para ele, mas eu falei para ele, irmão, tá aqui dentro, eu tenho que falar, infelizmente, eu tenho que falar. No final das contas a pessoa chorou lá, falou, puxa vida, irmão, eu sei que é doído, doeu pra caramba, mas você fez eu enxergar coisa que eu não enxergava, tá entendendo? E muitas vezes tem certas pessoas que ficam com medo de falar pra pessoa, pra um rico lá, porque ele tem status dentro da igreja, às vezes tem cargo, né, tem condição financeira. Gente, condição financeira é um ser humano igual eu sou pobre, tá entendendo? E ele é rico, ele é um ser humano igual eu. Dentro da igreja a gente não pode estar observando essas coisas. Se é rico, se é pobre, se está de chinelo, se está de sapato furado, se está de calça remendada, ou se está de camisa amarrotada, tá entendendo? Eu mesmo, eu tenho o costume de ir na igreja e eu poderia até ter roupas melhores, mas eu procuro não ir muito bem vestido e também nem muito mal vestido, assim, para manter um padrão assim do pessoal do nível um pouquinho mais inferior, para mim poder até chegar neles, né? Porque eu acredito que é meio complicado, eu vejo muito dentro de igrejas aí, chega lá aqueles senhores riquíssimos com aquelas roupas, com aquele perfume, com aquele relógio, com aquelas pulseiras de ouro, aquelas senhoras ricas, aquele brinco de ouro, aqueles colarzão de ouro. Puxa vida, aquilo lá não é legal, gente. A igreja não é passarela de moda, não, tá entendendo? A igreja é um lugar de respeito, a gente tá indo lá para buscar a Deus. Aí muitas vezes está lá aquele irmãozinho coitado lá num banco lá que não tem nem um sapato para pôr no pé, às vezes está lá de chinelo escondendo o pezinho embaixo do banco assim porque não tem, né? E eu vejo essas pessoas passam perto, tem uma condição lá financeira lá e às vezes dá até uma olhadinha assim pro pezinho do irmãozinho que tá lá, né? E passa direto e vai sentar lá na frente lá. Gente, não faça isso, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho, gente. Cuidado, senhores ricos e dentro das vossas igrejas. Cuidado, seja mais humilde, se preocupe com os pobres. Olha o amor, olha a caridade, faça caridade, tá? Vamos acordar pra vida, gente. É doída a palavra? É, mas eu tenho que falar. Infelizmente, é o meu chamado. É o meu chamado. Eu quero conduzi-los para cima, pro céu. Só vou falar de coisas espirituais, não vou falar nada dessa terra aqui, porque nessa terra nada me interessa. Nada nos interessa, nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo. Certo? Então vamos lá. Irmãos ricos, atenção, é doído? É, mas tem que ser falado, porque está aqui dentro. Vamos lá. As riquezas. As riquezas são, na perspectiva, um grande obstáculo para a salvação. E vocês sabem por quê, né? Então, tá bom. Irmãos, o amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida já não é considerada do ponto de vista da eternidade. Essa referência está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1. O egoísta é cobiçoso, já não centraliza em Deus o seu alvo e sua realização, mas sim em si mesmo e nas suas próprias possessões. O fato da esposa de Ló pôr todo o seu coração numa cidade terrena e seus prazeres, e não na cidade celestial, resultou na sua tragédia. Olha lá, e essa referência está em Gênesis capítulo 19, versículo 16 ao 26, em Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 33, e em Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 10. O próximo vídeo eu venho com a explicação disso daqui. Já eu volto com vocês novamente, irmãos. Só um minutinho aí.